Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Clepton RN React, o seu canal de react do Mengão. E hoje o Flamengo vence o Corinthians por 2-1 de virada e é cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Imprensa de boca aberta com o Flamengo, segue o líder, papai. Queria aqui dar os créditos, tá? Ao pessoal da ESPN, do programa Linha de Passe, que analisou, né, a partida do Arrascaeta, analisou a vitória do Flamengo diante do time paulista. Já convido você a se inscrever aqui no canal Clepton RN React, deixa o like e compartilha o vídeo. Todo dia tem vídeo aqui no canal. E agora, gente, chegou a hora, tá? Vamos reagir. Vamos ver o que falou aí o pessoal da ESPN. Olha só. Começou, passaram-se 10 minutos, 15 minutos, está o Ranieri virando a bola no Mateuzinho, que está aqui nas costas do Samuelino e do Vinha, e não teve ajuste. Do outro lado estava acontecendo a mesma coisa, o Carrascal, o De La Cruz e o Emerson Royal, estavam os três pelo lado direito, tanto que chegou em determinado momento do primeiro tempo, que o Filipe Luiz estava tentando orientar o Carrascal lá do outro lado, para saber se o Carrascal estava olhando para o Filipe Luiz assim, para saber, eu vou no Ranieri para dar o bote ou eu fico aqui porque o Bidu está nas minhas costas? Mas essa é a prova da confusão, né? Exatamente. Porque justamente isso, isso que o Corinthians fez era com o único objetivo de gerar essa dúvida dos dois lados. Exatamente. Porque sempre havia espaço pelas laterais por causa O disso. Samuelino estava na dúvida se ele dava o gol. Tanto que o gol, a jogada do pênalti, não o gol, né? Porque o Yuri Alberto bateu daquele jeito, mas a jogada do pênalti, sai quando o Léo Ortiz vai dar um bote no Guinegão, na ala esquerda, ainda no campo do Corinthians. Tava todo mundo desarrumado, ninguém sabia quem tinha que marcar quem. O Léo Ortiz sai na caça do Guinegão, que está lá atrás. E aí abre um clarão. E aí consegue sair o passe, se eu não estou enganado, é do Bidu, né? O Yuri Alberto, que sai nas costas da defesa, enfim, bate a bola na trave e depois que sai a penalidade. Então tinha um desencaixe ali nítido para mim. Então eu entendo a questão física, alguns jogadores aí por conta de viagem, por conta do desgaste lá emocional, por conta da cobrança de pênalti, mas eu não vi questão física no primeiro tempo do Flamengo, não. Foi questão tática. Os três zagueiros com os dois alas, o Filipe Luiz, ele ficou ali perdido no encaixe. Ele não soube, no primeiro tempo, resolver a questão que estava acontecendo do Dorival Júnior com os três zagueiros de 2 pontos. Tanto que no intervalo ele já viu com 2 mudanças e ali sim, ali ele acertou. No primeiro tempo ainda, ele tenta acertar com o Saul. Botando o Saul desce ali, faz uma linha de 3, vamos tentar sair, só que nem assim. Você teria mudado no primeiro tempo ainda? Então, a questão é isso, meu. É muito difícil o treinador fazer isso. É difícil fazer isso, mas do jeito que tava, ele teria que abrir mão de um dos dois meias, né? Ou o Arrascaeta ou o Carrascal, ainda bem que ele é o treinador, não sou eu, mas ele teria que abrir mão de um dos dois para tentar colocar um zagueiro, um volante, para pelo menos igualar a linha de 3, porque do jeito que tava, o Flamengo não estava conseguindo igualar a marcação. O que aconteceu? Quando o Saul baixou para fazer 3 zagueiros, o De La Cruz ficou sozinho no meio. O Carrascal e o Arrascaeta não acompanharam o movimento, eles não desceram. Então foi aí que o Breno Bidon teve mais espaço ainda do que ele já estava tendo. Então rolou uma confusão danada. Então o Filipe Luiz, naquele momento, para mim, né, a minha opinião, agradeceu que acabou o primeiro tempo para ele conseguir acertar. Tanto que ele já volta com o Alexandre e o Danilo para justamente ter um pouco mais de qualidade na posse da bola e ali igualar numericamente, né, ter um pouco mais de tranquilidade, assim que eu digo. Porque o segundo gol, a gente vai falar depois, sai lá do Rossi. É uma saída de bola com o Rossi lá atrás, que o Corinthians sobe, aperta a marcação e depois que vai resultar no lateral. Então assim, o Filipe Luiz conseguiu no intervalo ajustar a marcação que não... É aquilo que a gente falou, acabou desperdiçando a oportunidade. Essa questão física que a gente está falando no primeiro tempo foi citada pelo Rossi, né? No segundo tempo ela se inverte, né? Se é que tinha uma questão física que o Flamengo no tempo, ela se inverte, porque com as substituições o Flamengo vem mais fresco e o Corinthians se desgasta. E aí quando precisa fazer substituições, a diferença técnica é grande, mas claro, é uma questão física que pega no segundo tempo. A gente para manter o nível. Bom, enquanto o Flamengo jogou na Argentina, o Corinthians treinou a semana toda. Então, digamos, uma semana dedicada ao descanso e à preparação para fazer a melhor partida possível contra o Flamengo. Por 45 minutos o Corinthians foi bem sucedido, depois não. E aí eu acho que tem a ver também com a mudança de dinâmica do jogo que acontece quando o Flamengo se estabiliza no gramado, na volta do intervalo. E aí, tecnicamente falando, do mesmo jeito que todo mundo que está assistindo com mais atenção percebe que a coisa vira em termos de quem é protagonista,
os jogadores em campo sabem também, dos dois lados, né? Eles obviamente notam que a maré mudou. Sim. A gente não tem nenhum motivo para não acreditar no Rossi, né? Sim. Quando ele fala uma coisa a respeito do ambiente interno do time dele, você tem que levar isso em consideração. E assim, ele falou depois que o Flamengo ganhou o jogo. Então não se trata também de uma situação de uma desculpa, uma explicação que o jogador odeia dar também. Então algo acontece. E aí não tem como tirar a razão de quem reclama desse tipo de coisa. Porque é muito jogo, pouco tempo. Mesmo, mas até o elenco do Flamengo, vocês não falam aí que tem 2 times? Tem. Mas o calendário é cruel a esse ponto. E é difícil para jogar tantas partidas em tão pouco tempo. Não sei se é uma coisa meramente física ou se é um desgaste mental de tanta necessidade de estar no mais alto nível. E o Flamengo fez 2 partidas difíceis nesse aspecto nos meios de semana passados, nos 2 últimos, e teve que intercalar os jogos do Campeonato Brasileiro totalmente envolvido, porque é uma situação de anúncio da instituição de buscar o título no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar, né? Perdeu. Várias circunstâncias podem ser consideradas na derrota do Palmeiras hoje, o gramado, a reclamação, etc. Mas é claro que tem a ver com o Libertadores também. É lógico que tem. Porque, mesmo que seja um time completamente diferente, da mesma maneira que um clube se mobiliza demais e no fim de semana passado todo mundo no Flamengo só pensava no Estudiantes e no meio de semana. E o que tinha na semana passada, no fim de semana, clássico com o Vasco. Sim. Que vem melhorando muito, deu mais uma prova. Jogo do Cruzeiro. Indiscutível, de que compete mais, se defende melhor, os jogadores mais confiantes, as coisas estão se acertando. E aí, assim, do mesmo jeito que você não consegue se mobilizar da maneira que você deve para disputar um clássico, porque você tem um jogo no meio da semana que é vital, eu acho que quando essa etapa passa, e mesmo que você só tenha a Libertadores daqui a não sei quanto, você ainda tem que lidar com todas as pressões que isso te traz. Porque a Libertadores agora só daqui a um mês, mas agora entra a corrida do Campeonato Brasileiro de novo de quarto e domingo, né? Enfim, estou resumindo aqui a quarto e domingo, para não ter que ficar falando de ano, sei lá. Né? Quarto domingo. E essa situação do Brasileiro de agora... Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Então, a questão do Campeonato Brasileiro agora é que ninguém desgarrou. Ainda tem isso, então tá realmente sendo decisão todo final de semana, sendo lá os 3 pontos decisivos para cada clube, e também a questão da Libertadores. Eu estava falando no primeiro tempo, obviamente não desacreditando no Rossi, mas é que, para mim, obviamente tem a questão física, tem a questão mental. Para mim, o que o Fúrio falou é primordial por conta do que... Pois é, nação. Flamengo vence o Corinthians por 2-1 na Arena Itaquera e está a 4 pontos do vice-líder Cruzeiro. Próximo compromisso do Flamengo, exatamente contra o time mineiro, né, quinta-feira, jogo do Maracanã, jogo às 20h30, horário de Brasília. E pode comemorar, gente, e dizer, segue o líder. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou do jogo de hoje. Também convido você a se inscrever aqui no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo. Beijão, tamo juntos, fui!